E aí, pessoal, tudo certo? Dando continuidade aos nossos dois últimos vídeos de física, nesse vídeo a gente vai resolver alguns exercícios sobre calor sensível e calor latente. E aí o enunciado do primeiro exercício é o seguinte: quanto de calor necessitam receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 graus Celsius a 20 graus Celsius? A pressão atmosférica é constante normal e são dados calor específico do gelo, 0,50 cal por grama grau Celsius, calor latente de fusão do gelo, 80 cal por grama, calor específico da água, 1,0 cal, caloria, né, por grama grau Celsius. E aí, por que ele dá essa informação de que a pressão atmosférica é constante normal? Porque nessa condição a gente sabe que o ponto de fusão da água vai ser 0 graus. E aí a gente pode dividir esse processo em 3 etapas, onde a gente vai chamar de Q1, a quantidade de calor que o gelo recebeu para atingir 0 graus, que é o calor sensível, está associado à variação de temperatura, a gente viu na última aula. Chega até 0 graus justamente porque ele vai estar no estado sólido de menos 30 graus, até ele atingir 0 graus, que é quando o gelo começa a derreter, né? E a gente vai chamar de Q2 a quantidade de calor que o gelo recebeu para se fundir, justamente para derreter. A gente sabe que o calor latente está associado a essa etapa aqui, porque é o calor associado à mudança de estado físico. Q3 vai ser a quantidade de calor que a água, proveniente da fusão do gelo, né, recebeu para atingir 20 graus Celsius. Então, a gente vai ter já água no estado líquido, que vai aumentar de 0 até 20 graus Celsius. Calor sensível também. Então, a quantidade de calor total vai ser a soma de Q1, Q2 e Q3. E a gente relembra como é que a gente calcula calor sensível e calor latente. Q1 é o calor sensível, vai ser mc delta θ, massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura do gelo. Q2 vai ser quantidade de calor latente, massa, vezes o calor latente de fusão do gelo. E Q3, calor sensível, massa vezes calor específico da água, vezes a mudança de temperatura da água. E aí a gente substitui os dados que a gente tem do enunciado: massa do gelo 100 gramas, calor específico do gelo 0,50 cal por grama grau Celsius, delta θ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a temperatura final vai ser 0 graus, menos a temperatura inicial, que é menos 30 graus Celsius. Massa do gelo, novamente, 100 gramas. Calor latente de fusão do gelo, 80 cal por grama. Massa da água agora, a massa se mantém, né, 100 gramas. Calor específico da água, 1 cal por grama grau Celsius. E aí, temperatura final da água, 20 graus Celsius, menos temperatura inicial da água, 0 graus Celsius. E aí, eu mantive as unidades aqui no desenvolvimento da questão para a gente reparar no seguinte: esse grama com esse grama de cima e de baixo vai cortar. Mesma coisa com graus Celsius. Mesma coisa, grama em cima e embaixo. E aqui também. Grama, grama, capa, capa, e é isso. Então, qual unidade que vai se manter, né? Se a gente reparar bem. Aqui é sobre a unidade cal, caloria. Aqui também, caloria. E aqui, caloria também. Então, todas as parcelas estão em caloria, então o nosso resultado vai ser em cal, que é o que a gente espera mesmo. Quantidade de calor em caloria. Então, a gente vai... É só fazer a conta, né? A gente vai ter... Aqui, essa multiplicação aqui vai dar 1.500. Essa aqui vai dar 8.000. E essa aqui no final vai dar 2.000 calorias. E, portanto, o nosso resultado final vai ser 11.500 calorias. A quantidade necessária de calor para 100 gramas de gelo passarem de menos 30 graus Celsius para água a 20 graus Celsius.
E agora a gente vai para o nosso segundo exercício, que diz assim: em um calorímetro ideal, observação, o que é um calorímetro ideal? Calorímetro é um aparelho que mede troca de calor entre sistemas. Ideal porque não existe troca de calor com o meio externo. Continuando, misturam-se 200 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius com 100 gramas de água a uma temperatura θ. Ele não diz, né? E aí a gente tem os nossos dados mesmos do exercício anterior. E pergunta, determine a temperatura. Item A, a temperatura θ para que no equilíbrio térmico coexistam massas iguais de gelo e de água. A gente precisa se atentar nessa questão ao seguinte: se existem massas iguais de gelo e de água, significa que no equilíbrio térmico, significa que essas massas não estão trocando calor. Qual é a única temperatura em que não vai haver troca de calor entre essas duas massas? É justamente o ponto de fusão da água, 0 graus. Se a água tiver uma temperatura mais alta que isso, ela vai transferir calor para o gelo. E mesma coisa se o gelo tiver uma temperatura mais baixa do que isso. Então, equilíbrio térmico, temperatura final 0 graus Celsius. Isso significa, bom, durante processos de transferência de calor, o calor cedido pela água mais o calor recebido do sistema vai ser zero, justamente porque é um sistema isolado. Então, no sistema isolado não recebe nem cede calor. A única transferência de calor que vai acontecer vai ser entre a água e o gelo. E a soma desses calores vai ser zero. E agora, bom, a gente sabe que o calor cedido pela água, qual que é? Vai ser o calor sensível, já que a temperatura final é 0 graus. Vai existir calor sensível, massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura da água, mais massa vezes calor específico, e variação de temperatura do gelo, calor sensível do gelo, mais o calor latente do gelo, porque ele vai parcialmente derreter aqui, né? Então, massa vezes calor latente de fusão do gelo. Isso tudo igual a zero. Agora a gente substitui os dados do enunciado. Aqui eu não coloquei as unidades, porque no exercício passado a gente fez análise dimensional, né? Que é conferir as unidades. A gente sabe que esse θ vai ser dado em graus Celsius. E é só fazer as contas, né? Aqui vai dar menos 100 vezes θ. Isso aqui vai dar zero, né? Então não vai aparecer. Aqui 4.000. Essa multiplicação aqui, né? E essa daqui vai dar 4.000. Isso tudo igual a zero. Portanto, 100 θ vai ser 8.000, né? Passando para o outro lado, com sinal positivo. Então, θ vai ser igual a 80 graus Celsius, que é a temperatura θ da água. O item B vai pedir o seguinte: a temperatura da água quando o gelo atinge 0 graus Celsius, considerando as condições do item A. Então, o que ele está dizendo? Está considerando a passagem do gelo de menos 40 graus até 0 graus. Está considerando o quê? O calor sensível do gelo. Então, a gente precisa observar quantas calorias o gelo recebeu nesse processo. 4.000 calorias. Se ele recebeu 4.000 calorias, significa que a água cedeu 4.000 calorias. Com sinal negativo, porque é justamente um calor cedido. Então, a gente faz o cálculo do calor sensível com base nesse valor. O calor sensível da água vai ser mc Δθ e a gente usa esse valor de menos 4.000. Menos 4.000 igual a massa da água, 100, calor específico 1. Δθ vai ser a temperatura final da água, que é justamente o que ele pede, menos a temperatura inicial que a gente achou no item A, 80 graus Celsius. Fazendo as contas, né? Esse lado vai ficar 100 θ da água, menos 8.000. Portanto, 100 θ vai ser 4.000
θ igual a 40 graus Celsius. Então, essa é a temperatura da água assim que o gelo atinge 0 graus Celsius. Graficamente, o que a gente tem nessa questão? Essa reta azul vai representar a temperatura da água conforme ela cede calor para o gelo, e essa parte rosa do gráfico vai representar o comportamento do gelo conforme da temperatura dele, né, conforme ele recebe calor. Essa água ela não sofre mudança de estado físico, portanto a gente tem uma reta, a temperatura cai de forma constante conforme ela cede calor de 80 graus até 0 graus Celsius. O gelo ele vai passar inicialmente de menos 40 graus até 0 graus, e a gente tem o calor latente de fusão. Ao final, tanto a água quanto o gelo vão ter cedido 8.000 calorias nesse processo, até atingir o equilíbrio térmico. E lembra do item B que a gente achou que a água se encontra a 40 graus Celsius assim que o gelo atinge 0 graus? É isso que a gente tem aqui. Quando a água cedeu 4.000 calorias. O gelo recebeu 4.000 também. Obrigada por terem assistido. Por hoje é isso. E até a próxima.